Graça e paz, queridos. Deus abençoe nessa manhã, nesse domingo abençoado, dia que nos fez o Senhor. Pastor Jorge, Deus abençoe, pastor. Tia Mira, saudade, tia Mira. Dá um beijo no meu tio Robson, por favor. Que Deus abençoe a vida de cada um dos amados nessa manhã, onde o Senhor vai falar conosco. Nessa manhã em que o Senhor vai se revelar a cada um de nós, onde com certeza vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos agradecer ao Senhor nesta manhã. Quero agradecer também a você que nos permite entrar na sua casa nesse dia, nesse domingo maravilhoso. Você que permite deixar essa uma horinha conosco até as 11 horas, para que possamos falar do Senhor, estudar sobre a palavra do Senhor, estarmos juntos em comunhão com o Senhor Jesus. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Vamos orar nesse momento, vamos inclinar nossa cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes erramos contigo. Mas Tu és o Deus que nos justifica, Tu és o Pai amoroso. Muito obrigado, Senhor, pelo dia. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, em espírito, Senhor, para podermos falar da Tua palavra. Abençoa cada lar, abençoa cada vida, ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Graças a Deus que estamos mais um domingo juntos. E nessa manhã nós vamos estar dando continuidade à semana passada, quando nós terminamos. Falamos sobre Jeová. Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Falamos sobre Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. E finalizamos Jeová Sabaote e demos início em Jeová Tsequenu, o Senhor Justiça Nossa. E hoje nós vamos falar sobre esse título jeovístico, falando de Jeová Tsequenu, o Senhor Justiça Nossa, o Senhor Justiça da sua igreja. O Senhor é a sua justiça, é o Senhor que guerreia as suas guerras, é o Senhor que provê aquilo que você necessita, é o Senhor que está presente no momento da angústia. E vamos falar sobre esse Deus Todo-Poderoso, aqui, o Senhor que é a nossa justiça. Amém? Então vamos começar. Abra sua Bíblia lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Vamos abrir aqui, deixa eu abrir aqui com você. Livro do profeta Jeremias. Jeremias, se você ainda não sabe, você vai ver Isaías, profeta messiânico do Antigo Testamento. Logo depois de Isaías vem Jeremias, tá? É muito Ias, né? Mas é assim mesmo. E isso, para o novo convertido, é bom que ajuda a encontrar mais rápido os livros da Bíblia. Tá? Vamos lá. Jeremias, capítulo 23. Eu estou no capítulo 24 e 23. Vamos lá, achei. Jeremias, vem comigo, capítulo 23, verso 11, verso 6, perdão, 23, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão o Senhor Justiça Nossa. Aqui no livro de Isaías, no livro de Jeremias, capítulo 23, o profeta começa a narrar sobre o que vai acontecer em Judá, o renovo que será dispensado em Judá. Então, e esse renovo e essa profecia messiânica do livro de Jeremias vai falar justamente sobre Jesus, vai falar sobre a casa de Davi e vai fazer referência a Cristo e vai falar que ele virá como justiça nossa, assim será chamado o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, porque Jesus veio da onde? Da tribo de Judá, né? Um dos nomes de Cristo que a gente vai ver, uma das nomenclaturas, vai ver filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Então, que viria de Judá. De Judá sairia o Salvador, o Justiça Nossa, aquele que fará justiça a todos.
Tá? Por isso que essa passagem de Jeremias, ela também se reflete numa profecia messiânica. Então vamos lá. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual chamará Senhor, justiça nossa. E aí a gente abre um parâmetro para explicar rapidamente aqui o que quando a gente fala de justiça. O que quer dizer justiça? A palavra justiça, ela tem um significado, ela quer dizer conformidade com aquilo que é de direito, tá? Vou falar dentro da minha especialidade. O que a gente raciocina como justiça é conformidade com aquilo que é de direito, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, o que me é de direito, o que me é justo, o que me cabe, que seja feito justiça. Então, trazendo para a palavra do Senhor, é o reconhecimento do mérito, o reconhecimento de alguém em merecer algo, ou aquilo que lhe é dado. Então, essa justiça, o Senhor, ele veio e reconheceu que a humanidade precisaria ser resgatada por um derramamento de sangue sem pecado. Então o Senhor vem para trazer justiça ao povo, para trazer justiça à humanidade. E quem é essa justiça? É o Senhor Jesus. Justiça nossa, justiça da igreja, aquele que nos justifica mediante o quê? Dentro dos nossos pecados. Hoje nós somos justificados pela fé, como foi nosso pai Abraão, e a gente vai explicar disso lá na frente. Hoje, o diabo, ele já não pode mais ficar nos acusando, né? Por quê? Porque a partir do momento que conhecemos Cristo, Cristo se sacrificou pela igreja, Cristo derramou o seu sangue pela humanidade, Cristo veio e pisou a cabeça do diabo. Graças a Deus, mediante este ato de justiça de Cristo, nós fomos remidos, nós fomos salvos, nós fomos libertos. E hoje o diabo já não pode mais te acusar, querido. O Senhor é a tua justiça. O teu passado é passado. Você esquece isso, é passado. Ninguém tem que ficar mais te crucificando pelo teu passado. Jesus te libertou, Jesus te perdoou, Jesus te salvou. Então você agora é nova criatura. Você é justificado por Cristo. Já foi feita a justiça de Deus na tua vida em nome de Jesus. Então, no âmbito espiritual, se o diabo quiser vir trazer à tona o teu passado, para te acusar, para ficar perturbando a sua mente, você expulsa isso em nome de Jesus, porque Jesus é a tua justiça. Você já está liberto. Você já está liberto. E uma vez liberto, você está para sempre, em nome de Jesus. Não olhe mais para o seu passado. Não fique dizendo, porque eu fui. Não, agora você diz, eu sou o servo de Deus Todo-Poderoso. O Senhor é a minha justiça e a minha fortaleza. Eu sou um crente liberto. Eu sou um filho do Senhor. E é isso que o Senhor tem na sua vida em nome de Jesus. Vamos voltar aqui. E quando o profeta fala do Senhor, da nossa justiça, vamos também ver isso em Jeremias. Ainda continua no livro de Jeremias. Você estava no capítulo 23. Vamos lá para o capítulo 33 de Jeremias. Jeremias 33, verso 16. Agora que é o verso 16. Jeremias 33, 16. Diz assim: naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhes chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Esse é o nome que lhes chamarão: o Senhor é a nossa justiça. E aqui eu fiz uma narrativa que vai falar assim. Deixa eu só achar aqui no computador. Aqui, achei. O Senhor é a nossa justiça. Deus deu ao profeta Jeremias a revelação de Yahvé Tsidkenu. Em um momento de crise, olha só, preste atenção, que essa revelação Deus traz a Jeremias e se reflete, se você fizer uma ponte, se reflete nos dias de hoje que estamos vivendo.
Essa revelação o Senhor deu a Jeremias no momento de crise, semelhante aos momentos que estamos enfrentando hoje. Então, o que isso significa para nós em termos práticos? Significa que o Senhor é a nossa justiça. Significa que o Senhor está diante dessas nossas guerras, das nossas lutas, nos dando livramento. O Senhor está nos livrando, o Senhor está nos salvando, o Senhor está vindo em resgate do seu povo. O Senhor é quem defende a sua igreja. O Senhor vai, por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque é o Senhor quem guerreia e o Senhor que faz justiça. E mais uma vez a gente vai falar a mesma coisa que nós falamos semana passada. Não é pela força do seu braço, não é pela força do seu entendimento, não é pela força do seu conhecimento, mas deixa Deus fazer a justiça, porque Deus tem o meio certo para fazer a sua justiça, e é a justiça de Deus que importa. Nós somos filhos do Senhor, seres espirituais, somos filhos de Deus, temos que ser conduzidos por Deus e não pelas nossas vontades. Ainda assim que haja uma luta muitas vezes entre a carne e o espírito, porque a Bíblia diz que vai haver a luta entre a carne e o espírito, mas é importante que possamos pedir a Deus o domínio próprio para que o Senhor continue conduzindo a nossa vida dentro do que Ele quer. Por quê? Porque é aí que se opera a justiça de Deus. É esse o mistério que se opera na justiça de Deus. E saiba de uma coisa, justiça de Deus tem promessa. Justiça de Deus tem promessa. Não tem, Pati? Tem. Justiça de Deus tem promessa. E a gente vai ver isso biblicamente falando. Então vamos voltar aqui. Em momento de crise semelhante ao que enfrentamos hoje, foi quando Jeremias recebe essa revelação do Senhor. Então, o que significa para nós em termos práticos? O que é estar na justiça do Senhor? Como poderemos reconhecer e compreender Jesus neste papel de justiça? A gente vai ver isso agora. Sabe como é que eu vejo Jesus no papel de justiça? E eu creio que você, como igreja do Senhor, também vê. Nós vemos Jesus no papel de justiça quando você está sendo caluniado, quando você está sendo acusado, quando você está sendo inquirido. E as pessoas acham que você, sem ter culpa nenhuma, você muitas vezes não tem culpa, e você às vezes é acusado, você às vezes é caluniado, e você não sabe o que fazer. Querido, Deus sempre levanta alguém para te defender. Deus sempre vem com a sua defesa. E no momento certo, Deus mostra todas as coisas. Então, não fique abatido. Não deixe a sua alma abatida. Não fique preocupado, porque o Senhor é a tua justiça. No momento certo, Deus se manifesta. Deus se manifesta. A palavra diz que Ele é a verdade. E Deus vai se manifestar nesse teu problema. Deus vai se manifestar nessa tua causa. A justiça de Deus vai chegar. A justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus é perfeita e não causa danos. Vamos continuar aqui. Jesus nesse papel maravilhoso de Senhor Justiça Nossa. Claro que nós vamos falar sobre Jesus. É impossível não falar sobre Jesus quando falamos em Senhor Justiça Nossa, porque Ele se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, trazendo essa justiça que foi falada lá em Jeremias. Olha que profundo isso. Trazendo essa justiça de salvação, essa justiça de justificação, essa justiça de nos deixar libertos, essa justiça de nós sermos chamados filhos de Deus. Você agora não é uma pessoa que anda vagando pelo mundo, mas você é filho de Deus. A sua vida tem propósito, e esse propósito foi liberado através da justiça de Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia e agora a gente sai do Antigo Testamento e vai para Romanos falar sobre essa justiça maravilhosa que foi feita, onde através dessa justiça nós fomos justificados por Deus. Vamos falar lá?
Vamos lá, livro de Romanos. Livro de Romanos. A gente sai de Jeremias, do Antigo Testamento, e vai para o Novo Testamento. Livro de Romanos, capítulo 4. E aí a gente vai falar de algo maravilhoso. Quando eu falo de Romanos, você com certeza já sabe que a gente vai falar do apóstolo Paulo. Você com certeza já sabe disso. E a gente vai falar sobre Paulo e como Paulo descreve essa justiça. E quando a gente for falar sobre Paulo, Paulo traz como exemplo Abraão. E como Abraão, nosso pai da fé, recebeu essa justiça que é o Senhor, justiça nossa. O Senhor entrando com poder na vida de Abraão. Paulo vai descrever sobre isso e nos traz uma revelação maravilhosa, dizendo que a justiça do Senhor ela é tão profunda. E aí a gente vai ver como essa justiça traz promessa, como essa justiça traz libertação, como essa justiça nos traz segurança e como essa justiça nos trouxe a graça. A justiça do Senhor nos trouxe a graça. E isso é profundidade de Deus. Vamos lá. Livro de Romanos, capítulo 4. Eu, quando eu fiquei estudando essa passagem bíblica, e eu parei nessa passagem bíblica e fiquei me deliciando nessa passagem bíblica, porque é impossível não se emocionar com a revelação que o apóstolo Paulo entrega aqui sobre essa justiça do Senhor. Vamos lá junto comigo. Paulo nos dá algumas dicas sobre a definição de Deus para a justiça em várias passagens. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. É o que fala Romanos 4, verso 3. Pois diz assim a Escritura: creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A fé foi imputada como justiça a Abraão. Você deu para compreender? A fé foi imputada como justiça a Abraão. Olha que revelação maravilhosa. A fé é justiça. Querido, você crê que Deus vai fazer. Você crê que Deus é justo, porque você tem fé. Você percebeu isso? Deus vai agir por causa da tua fé. Por isso que Jesus falou para os discípulos: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, falarás a este monte: sai-te daqui e vai para lá, e assim será feito. Se você não tiver fé, como é que Deus vai fazer justiça? Você está compreendendo o mistério de Deus? É necessário que você creia que Deus vai fazer. É necessário que você creia que tudo está nas mãos de Deus. É necessário que você creia que deixa Deus agir. Não vai pela sua força. Não vai de cabeça quente. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir, porque a fé lhe é imputado por justiça. Justiça. Querido, você é filho da fé. A justiça de Deus, ó, tá lá, teu ladinho. Mas você tem que crer. Vamos continuar aqui? Vamos continuar porque é profundo. Romanos 4:3 a gente acabou de ler, né? A gente já leu. Vamos para o verso 9? Vamos pular para o verso 9. Eu disse aqui: a fé imputada como justiça a Abraão. Romanos 4:9 vai dizer: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Eu li até o verso 10. E aí, essa revelação da parte de Deus foi lindo. Deixa eu falar aqui. Tia Kátia, paz, tia Kátia, que Deus abençoe. Angélica, que Deus abençoe. Tia Gladys, obrigada pelo carinho. Eliane, que Deus abençoe. Tia Herculano, Deus abençoe o senhor, tia Herculano. Pastor Tadeu, tia Sandra, tia Neide, Vani, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, nossos irmãos que estão no Insta também, que Deus abençoe. Tá? Vamos voltar aqui, já agradecer a Deus pela vida de todo mundo. E quem entrar aí na EBD, que Deus abençoe também. E esse texto de Romanos,
capítulo 4, do verso 9 até o verso 10. Foi maravilhoso quando eu estava lendo esse texto. E aí eu fui buscar em livros, eu fui buscar em outros teólogos, principalmente quando o apóstolo fala o seguinte. Vem comigo no verso 10. É necessário que você fique ligado nesse texto para a gente poder compreender o que o apóstolo está falando. Tá? Vamos ler de novo o verso 9 e o verso 10. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente. Esta bem-aventurança, de que bem-aventurança o Senhor está falando? A fé ser imputada por justiça. Então, estou falando dessa bem-aventurança. Então, vamos lá. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente. Ou também sobre a incircuncisão. Vem sobre a circuncisão ou vem também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Outra pergunta. E aí vem a resposta. Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E aí a gente para e vê o que o apóstolo está querendo dizer com isso. É agora que a gente entra. E isso foi lindo. Eu achei lindo essa revelação de Deus para o apóstolo Paulo. Aqui vai dizer, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. E aí eu fui botando aqui, eu já vou entrar na parte do texto aqui. Cada um desses versos se refere apenas a uma coisa que Abraão fez para alcançar a verdadeira justiça. Abraão creu. Vamos começar do início. Para que Abraão alcançasse essa verdadeira justiça que a gente está vendo aqui, Abraão creu. Amém ou não amém? Creu. E nós vamos ver que Deus fala com Abraão em Gênesis capítulo 15. Amém ou não amém? A gente vai ver daqui a pouco. Tá? A gente vai testemunhar disso daqui a pouco. Gênesis capítulo 15, Deus vai e fala a Abraão. Só que quando Abraão creu, Abraão ainda não havia sido circuncidado. Eis aí. E o que é a circuncisão, Paty? A circuncisão é um pacto que Deus estabelece a Abraão. Só que Abraão creu antes da circuncisão. Ele creu antes de ser circuncidado. E nós vamos ver que depois que Deus fala com Abraão sobre a circuncisão, Abraão já era pai da fé. Porque Abraão é circuncidado depois. E eu tenho como te provar isso. Por isso que Paulo está falando aqui, a fé que foi imputada como justiça. Abraão creu, Abraão reconheceu o Senhor. Foi na circuncisão? Não, foi antes da circuncisão. Querido, ele veio para todos. Ele veio para circuncidados e não circuncidados. Por isso que o renovo, quando vem da casa de Davi, o renovo vem falando sobre justiça, ele vem para aquele que crê. Por isso que está dizendo que foi imputado por causa da fé. É necessário você crer. A fé faz toda a diferença. A fé faz toda a diferença. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que só Jesus é o caminho que te leva a Cristo, a Deus, só por meio de Jesus Cristo você pode alcançar salvação e vida eterna. Isso é o suficiente para que você possa fazer essa declaração nesta manhã. Nesta manhã, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Vamos continuar aqui no que está falando o apóstolo Paulo. E isso foi muito profundo, e a gente vai ler sobre isso aqui. A gente vai estar falando aqui, deixa eu terminar aqui o meu raciocínio para entrar no que eu separei, que o teólogo explica sobre essa passagem de Paulo. Eu vou só terminar o meu raciocínio aqui. Finalmente, Paulo fornece uma definição de Deus para justiça. E não duvidou Abraão da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo do que Deus tinha prometido e de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Assim lhe foi imputado como justiça a fé. A Bíblia não poderia ser mais clara sobre esse assunto.
Justiça é acreditar nas promessas de Deus, estando totalmente certo de que Ele cumprirá a sua palavra. Então, nós, servos de Deus, o que é justiça no Senhor? Justiça é acreditar nas promessas de Deus, estando totalmente certo de que Ele cumprirá a sua palavra. Você acredita? Deus está fazendo justiça na tua vida agora, nesse momento. Na tua casa, na tua família, lá no teu trabalho, em nome de Jesus. Deus, você acredita que Deus vai cumprir? Você acredita que Deus vai fazer? Você acredita que Deus não está parado? Você acredita que Deus tudo vê, tudo pode e vai responder no momento certo? Deus vai fazer a sua justiça. E agora eu vou entrar no que a gente estudou. Eu fui buscar lá no teólogo chamado John Murray. Falei bonito agora, né, amorzinho? Amorzinho, falei bonito, né? Chega, enrolei aqui a língua, mas é verdade. Eu li no livro de teologia do John Murray e eu fui estudar sobre essa passagem. E eu estudei junto com essa Bíblia, então eu estava igual o pastor Tadeu, né? A versão corrigida, a versão atualizada, 2 livros de teologia, para a gente poder entender essa passagem do apóstolo Paulo, do capítulo 4 de Romanos, e nesses versículos de 9 a 11 que a gente leu, que a gente acabou de ler, e a gente vai entrar nisso agora. Vamos lá. Abraão, a gente já acabou de ler essas passagens bíblicas aqui sobre Abraão. Então, o teólogo e o entendimento teológico e a palavra de Deus foi uma revelação maravilhosa do que a gente pode ver aqui. Eu creio que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E essa revelação que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas é justamente o Senhor Justiça Nossa me deu uma outra visão, sabe, queridos? A visão de quebrar preconceitos. Você está entendendo? O Senhor, Ele faz justiça também, Ele quebrando preconceitos, Ele quebrando as barreiras. Ele quebra as barreiras. E isso é muito importante, e Paulo traz isso à existência. Aqui diz o seguinte: Abraão creu e obedeceu a Deus. Isso a gente já sabe, ponto, tá? Por isso, Deus fez uma aliança com Abraão e com a sua descendência. Lá em Gênesis 17 vai dizer: esta é a minha aliança. Gênesis 17 vai dizer o seguinte. Deixa eu ver se eu pulei algum parágrafo aqui. Não pulei parágrafo nenhum, tô certo. Vai lá para Gênesis 17. Abraão creu e obedeceu a Deus, por isso fez uma aliança com Abraão e a sua descendência. Amor, lê pra gente Gênesis 17, verso 10 e 11, por favor. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, tia Sandra, Cadu tá aqui. A senhora ouviu agora a voz dele? Tia Sandra perguntou cadê o Cadu. É que hoje ele estava ligado aqui nos mistérios aqui eu não sei o nome desses mistérios aí da internet aí, ele fica concentrado, mas agora ele está me dando a oportunidade de dividir também aqui a leitura da palavra agora. É bom ter um marido que entende de um monte de coisa, é chique, eu acho lindo. Vamos lá, vamos voltar aqui, Gênesis 17. Maridão, lê de novo aí, por favor, para eu poder terminar o raciocínio, por favor. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Preste atenção, queridos, vamos lá. Gênesis 17, Deus muda o nome de Abraão. Deus muda o nome de Abraão. Em Gênesis 17, Deus faz a aliança, o concerto com Abraão. Então nós vamos ver quando Deus fala para Abraão para ele circuncidar ele mesmo também.
Abraão ainda não havia sido circuncidado. Mas Abraão não tinha sido circuncidado em Gênesis, ele só foi ser circuncidado no capítulo 17. Mas no capítulo 15, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, no capítulo 15, vai dizer: Deus anima Abraão e lhe promete um filho. No capítulo 15, verso 5, lê pra gente aí, amor, por favor. Gênesis, capítulo 15, verso 5, Deus faz a promessa a Abraão. E Abraão, preste atenção, Deus promete a Abraão, Deus faz a promessa a Abraão antes de fazer o concerto da circuncisão. Preste atenção, Gênesis 15, verso 5. Lê pra gente, por favor. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Lê o 6, por favor, amor. E creu nele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E creu nele no Senhor. Abraão creu. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Romanos. Abraão creu. Versículo 15. Capítulo 15 de Gênesis. Quando eu viro a minha página, eu vou para o capítulo 17. E do capítulo 15 para o capítulo 17 de Gênesis, eu tenho uma passagem de tempo. Estudando os teólogos, alguns teólogos falam que ali foram 14 anos. Eu tenho uma passagem de tempo do capítulo 15 para o capítulo 17 de Gênesis, onde Deus primeiro no 15 faz a promessa e ali Abraão creu. Ali mesmo naquele momento já é imputado por justiça e Abraão ainda não tinha se circuncidado. E no capítulo 15, no capítulo 17, depois de uma passagem de tempo que alguns teólogos registram como 14 anos, Deus vem e fala para Abraão para que seja feita uma aliança, um concerto, porque a circuncisão significaria a retirada da carne do prepúcio, do órgão genital masculino. Então, para a retirada daquele prepúcio, para aquele concerto com Deus, que teria que ser feito em todo macho, depois de 8 anos de nascido, e nós vamos ver que Abraão ainda não tinha sido circuncidado, mas ele já cria. Sabe o que é isso, queridos? Deus faz da maneira que quer. Olha aí, Deus faz da maneira que quer. Olha Deus quebrando preconceitos. Abraão creu e obedeceu a Deus, por isso Deus fez uma aliança com Abraão e a sua descendência. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Para quem ainda não sabe, a circuncisão, e aí eu botei uma definição aqui, tá? A circuncisão é um ato cirúrgico que consiste na remoção do prepúcio, prega cutânea, que recobre a glândis do órgão genital masculino. Abraão recebeu a circuncisão como sinal que simbolizou e selou a fé que ele já possuía em Deus. Por isso que Paulo vai falar lá em Romanos, Abraão foi imputado justiça na fé de Abraão, porque ele foi circuncidado? Não, foi antes da circuncisão. O que isso quer dizer? Querido, basta você crer. Basta você crer. É aquilo que o nosso pastor fala. Não interessa se você tem 20, 30, 60 anos de igreja. 120 anos de crente, de ministério, e aquela pessoa ali passou ali na rua e aceitou Jesus agora. O que importa é a gente crer. O que importa é crer. Você vê o ladrão da cruz, ele não andou com Jesus como os discípulos. O ladrão da cruz, ele foi ter acesso a Jesus quando estava na cruz. Foi o simples ato dele crer e reconhecer, e a fé lhe foi imputada como justiça. Você quer a justiça de Deus? Creia. Creia. É somente isso que é necessário. Crer. E a gente vai continuar falando aqui. Abrimos uma chave aqui muito importante para falar sobre justificação.
Justificação é um conceito teológico presente no cristianismo que trata da condição do ser humano em relação à justiça de Deus. Justificação pela fé também é conhecida como sola fide. É um dos conceitos basilares do luteranismo, tá? E de todas as denominações cristãs que advêm da reforma protestante. Lá em Romanos 1,17 vai dizer: o justo viverá pela fé. Sola fide, pela fé, pela fé. Por isso que a fé é o firme fundamento. Fundamento de quê? De justificação. Fundamento que traz a justiça de Deus para nossas vidas. É pela fé. Por isso que Paulo vai falar, por isso que Paulo vai descrever aqui. A bênção da justificação é somente para os que são circuncidados? Essa é a pergunta que Paulo estava fazendo. Isso não está na Bíblia, tá? Mas a gente reúne toda essa passagem, a palavra de Deus é revelada. Será que a bênção da justificação é somente para aqueles que são circuncidados? É do que Paulo estava dizendo aqui para esse povo. Vamos quebrar preconceitos, sabe? É tempo de Deus fazer justiça. É tempo de Deus fazer justiça na vida da igreja. É tempo de Deus fazer justiça na vida dos nossos familiares. É tempo de Deus fazer justiça lá no nosso trabalho. Mas para que Deus possa fazer todas essas coisas, é necessário que nós tenhamos fé suficiente para deixar Deus fazer, para deixar Deus agir, para deixar Deus ser justiça e nos fazer instrumentos de justiça nesse mundo. Mas é necessário que nós possamos crer. A gente hoje está falando sobre o Senhor, justiça nossa, ativando a tua fé, querido. Ativa a tua fé para Deus operar, para Deus fazer. É necessário que essa sua fé precisa ser ativada. E nessa manhã, a minha intenção é fazer isso. É ativar a sua fé. É movimentar a sua fé. Você não pode esquecer, é isso que Paulo está querendo dizer. E eu pergunto mais uma vez, a bênção da justificação é somente para os que são circuncidados? Vamos lá voltar em livro de Romanos, amor? Vai lá em Romanos 4, por favor. Enquanto isso, vamos lá em Romanos 4. Vaninha, paz, Vaninha. Que Deus abençoe a sua vida. Romanos 4, verso 11 e 17, por favor. 11 a 17? Isso, Romanos 4, verso 11 a 17. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe será imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque não há lei, também não há agressão. Portanto, é pela fé, para que seja seguida a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Aleluia. Como está escrito: por pai de muitas nações te constitui, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia! Recebeu a revelação, querido? É fato que a Bíblia explica a própria Bíblia. É fato. No capítulo 4 de Romanos, lá no verso 9 e verso 10, tiveram duas perguntas de Paulo. Eu vou voltar lá, verso 9 e verso 10. Vai ver, no verso 9 vem dizendo: vem, pois, bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Verso 10: como lhe foi, pois, esta imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Paulo falando sobre Abraão. Paulo falando sobre Abraão, pai da fé. Por quê? Porque Abraão, referência.
Abraão, referência. Referencial Abraão, principalmente para os judeus. Referencial. Então, Paulo está usando Abraão como exemplo. Não tem exemplo melhor, já que vocês não creem em Cristo. Então, vamos quebrar aqui, vamos começar a quebrar, a quebrar aqui protocolos. Vamos começar a quebrar barreiras. Vamos tirar aqui, vamos fazer a diferença. Vamos começar aqui a tirar preconceitos. Porque Deus só faz justiça para os circuncidados. Deus não opera para os incircuncisos. A palavra de Deus vai dizer que Deus veio para todos. E Paulo ao mesmo tempo começa a mostrar aos romanos ali, não. Abraão, ele recebeu a promessa ainda sendo incircunciso. Porque Deus vê o coração. Deus olha o teu coração. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala para Samuel o seguinte: tu vês a aparência, mas eu conheço o coração do homem. Eu conheço o homem por dentro. Nós não conhecemos ninguém por dentro. Nem os médicos conhecem, querido. Porque os médicos só conhecem aquilo que eles podem ver. O nosso Deus conhece o profundo e o escondido. Preste atenção, o profundo e o escondido. Tem muitas vezes pessoas que falecem e a medicina até hoje não sabe por quê, mas Deus sabe. Tem pessoas que são curadas e a medicina diz que não sabe por quê, não sabe o que aconteceu, por que foi curado, mas Deus sabe. Isso faz toda a diferença para nós que somos filhos de Deus. São mistérios profundos da parte de Deus que Ele vai revelar no dia propício. No dia que for correto, Deus revela. Mas o que a gente tem que se ater aqui, nesse momento, hoje, nesse domingo, é algo maravilhosamente especial da parte de Deus. Deus veio para todos e Deus faz a justiça a todos aqueles que creem no nome dEle e têm a sua fé fundamentada na palavra e fazem a sua vontade. Entendeu agora? É necessário trilhar todo esse caminho para que Deus possa fazer justiça. E aí, Cadu acabou de ler Romanos 4, do verso 11 ao 17. E aí a gente vai falar assim, lendo o verso 11 mais uma vez. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Ele recebeu o sinal, eu já estou falando, Paulo está falando sobre Abraão, quando ele não recebeu o sinal da justiça, depois que foi circuncidado. Ele recebeu o sinal da justiça ainda na incircuncisão. Paulo está querendo dizer o seguinte: Deus ama a todos, Deus ama a todos. Deus veio para todos. E esse é o papel da igreja. A igreja amar a todos. Porque o Senhor faz justiça a todos aqueles que creem no seu nome. E aí a gente está dizendo aqui, com certeza, Abraão era incircunciso quando creu em Deus. E mesmo assim foi justificado pela fé. A gente acabou de ler Gênesis 15, Gênesis 15, versículo 6. E 14 anos depois, foi instituída a circuncisão, que é lá em Gênesis 17. Então, Gênesis 15, Abraão recebe a promessa ainda na incircuncisão. Gênesis 17, 14 anos depois. Depois você vai estudar essa parte histórica, essa parte teológica. Você vai estudar 14 anos depois. Vai a Gênesis 17. Ou seja, Abraão, ele mesmo, teria que ser circuncidado. Teve um importante propósito para Abraão ser justificado pela fé antes de receber o sinal da circuncisão. Encontramos no final do verso 11. Vai dizer, o final do verso 11 aqui, vai dizer: recebeu o sinal da circuncisão, selo da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos. Você está entendendo? E agora a gente vem com mais uma revelação.
O seu filho não foi circuncidado. O seu marido não foi circuncidado. O seu pai não foi circuncidado. Você não foi circuncidado. E por isso você deixa de ser filho de Abraão. Você entendeu o mistério de Deus? Deus em Gênesis já começa a provar que a justiça, que a justificação e que o selo é para todos. Quando ele chama Abraão, sem Abraão ter sido circuncidado, ele coloca Abraão como pai de uma nação, dos circuncidados e dos incircuncisos. Você vai ser pai, Abraão, de toda a humanidade. Você vai ser pai da fé de todos. E a promessa que eu vou derramar sobre a tua vida, Abraão, ela se estende a todos. Ela se estende ao branco, ao preto, ao mulato, ao caboclo, ao índio, aos circuncidados, os incircuncidados, porque eu serei justiça para todos. Haverá um renovo da casa de Davi. Haverá um renovo que sair da tribo de Judá, que será justiça para toda a humanidade. A todo aquele que crê, a todo aquele que crê e confessar no nome de Jesus será salvo, e isso lhe será imputado como justiça. Olha a justiça de Deus aí. A justiça de Deus, que é pela graça. Ou seja, Abraão é pai espiritual de todos os que creem em Deus, circuncidados ou não. Todos que andarem nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera também na incircuncisão, serão filhos de Abraão pela fé, e estes são justificados pela fé. Se você quiser depois que se fale sobre justificação pela fé, você vai lá, pede para o pastor Tadeu, que eu não posso entrar nisso agora, porque a gente está se atendo à escola bíblica dominical. Você pede para o pastor Tadeu fazer uma imersão sobre justificação pela fé. E essa imersão com certeza vai ser linda, vai ser uma imersão maravilhosa, porque é profundo quando a gente fala de justificação, quando a gente fala de fé. E a gente hoje pode ver um outro lado desse Senhor justiça nossa. Sabe? A palavra de Deus é revelada, querido. E eu creio, e eu quero pedir a Deus que da mesma forma que essa palavra ardeu como fogo no meu coração e está ardendo até agora sobre esse lado de Senhor, justiça nossa. Meu Deus, Ele fez justiça para a minha vida. Sabe? Ele fez esse ciclo todo, Ele mudou a história toda, lá em Gênesis até Apocalipse, para que eu possa ser justificada. Para que eu não tivesse excluída do plano de salvação. Deus não te excluiu de nada. Deus, todas as promessas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós estamos aqui. Nós não fomos excluídos de nada, porque nós somos lembrados por Deus até em Gênesis. Está aqui, a gente não está mentindo. Jesus estava falando da gente. Jeová estava falando de nós para Abraão. Se Abraão é nosso pai, nós também estamos dentro dessa promessa. Nós também estamos dentro dessa promessa. E o Senhor faz justiça das nossas vidas. Se o Senhor nos ama, desde aqui, desde a fundação do mundo, o Senhor nos ama, não continuará Deus fazendo justiça para cada um de nós e para a sua igreja? E nessa manhã a gente finaliza esse tema. Infelizmente não pude entrar em Jeová Nissi, mas eu creio que semana que vem a gente possa entrar em Jeová Nissi e que você fique com essa palavra nessa manhã. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua justiça. O Senhor vai diante de ti, endireitando os caminhos tortos, sabe? Rompendo prisões, abrindo cadeias. O Senhor é a tua justiça. O Senhor é a tua justiça. Não precisa você gritar, não precisa você fazer escândalo, sabe? Não precisa você se abater. Levanta suas mãos, glorifica a Deus e deixa que Ele vai fazer. Ele traz de perto e de longe. Ele levanta pessoas. É Ele que estabelece reis. É Ele que mostra todas as coisas.
Deixa Deus fazer e Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém? A gente finalizou nessa manhã, Senhor, justiça nossa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa nessa manhã, você que está nos assistindo. E nesse momento a gente vai querer orar também pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. Já queremos agradecer desde já, querido, a sua ajuda, sabe? O seu carinho, o seu cuidado para com a casa do Senhor, para com a igreja do Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus pelo seu carinho e pela sua disponibilidade em ajudar a casa do Senhor. Sabe, nós estamos aqui diante de Deus agradecendo ao Senhor e nós vamos orar para que você continue com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu voto, com a sua ajuda na casa do Senhor. E se você acha que você não pode ajudar na casa de Deus porque você não pode contribuir financeiramente, não, você está errado. Eu quero agradecer a você também que tem disponibilizado o seu dia para compartilhar as mensagens, sabe, da casa do Senhor. Você que tem divulgado o Evangelho. Você que tem dividido, sabe, os seus dias para estar aqui conosco, para que possamos compartilhar da parte de Deus. Você que ainda não se inscreveu no YouTube, não perca a oportunidade. Vá lá, corre lá agora, 0800, se inscreve no YouTube. Irmã Eliane, pastor Herculano, se inscreve lá no YouTube, por favor, que é para a gente poder divulgar mais, para a gente poder ter um acesso melhor no YouTube. Se inscrevam lá em nome de Jesus, os irmãos que estão assistindo a gente, não deixe de se inscrever, é rapidinho, é só dar um like, é 0800. Vai lá no YouTube, Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara. E nós agradecemos em nome de Jesus. Vamos aumentar esse exército. Amém, queridos? Vamos aumentar esse exército. Porque o diabo está querendo levar muita gente para o inferno. Mas o inferno não foi feito para o homem. Nós temos que superlotar o céu. Amém? E o céu tem espaço para todo mundo, graças a Deus. Amém? Vamos orar agradecendo pela Bolsa Apostólica, não somente da nossa casa, da nossa igreja, mas de todas as igrejas do Brasil. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós adoramos o teu nome em espírito e em verdade, porque tu és um Deus maravilhoso. Pai, colocamos diante de ti nesta manhã a Bolsa Apostólica da tua casa. E a Bolsa Apostólica também, Senhor, de todas as igrejas. Senhor, entre agora com provisão, entre agora com socorro, Senhor. Entre agora com a resposta, Senhor. Entre agora fazendo justiça à tua casa. Senhor, que todas as igrejas consigam cumprir com seus compromissos. Consigam cumprir, Senhor, com as suas ações sociais. Consigam, Senhor, cumprir com a manutenção da tua casa. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu carinho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá que eu vou dar os avisos agora. O pastor Tadeu pediu para falar. E eu não posso esquecer. Em nome de Jesus. Hoje tem culto às 16h30. Culto de louvor e adoração. E a gente tem um culto completamente especial. Você que ainda não fez a sua inscrição, se inscreve lá no WhatsApp da igreja. No WhatsApp da igreja, lá você vai conversar com a pastora Liliane. É uma pastora daqui, gente boa. É uma branquinha, cabelinho bonitinho, magrelinha. A magrelinha do pastor Tadeu. Mas ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Você que ainda não fez a sua inscrição, não perca tempo. Faz a sua inscrição pelo WhatsApp da igreja. Você que não tem o WhatsApp da igreja, olha aí, tá passando aí o zap da igreja, o número do WhatsApp da igreja agora. Você pega esse número, corre para fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Hoje às 16h30, Ministério Nova Jerusalém, pastor Samuel, pastora Denise, ao vivo! Ó, que chique! Presencial! Não perca essa sua oportunidade. 16h30, hoje, Ministério Nova Jerusalém, lá da sede. Pastor Samuel, pastor Denise vão estar ministrando e levando a palavra do Senhor. Não perca essa oportunidade em nome de Jesus. Aniversário da nossa igreja, estamos fazendo 5 aninhos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aninhos. E 5 aninhos de muita luta, mas Deus chegando sempre com a provisão. Deus guerreando, Deus fazendo justiça. Jeová é lindo, Jesus é maravilhoso. Muito obrigado, não se esqueça de estar presente. Vem estar conosco. Avenida dos Mananciais, 995, Taquara.
Vou repetir, Avenida dos Mananciais, 995, Taquara. Vem estar conosco. Se o culto online demorar muito para começar, caso você clique lá e não tenha começado às 16h30, não desloga, não desiste, porque assim que começar vem aquela chamada assim, ó, Nova Jerusalém, Igreja Nova Jerusalém Taquara. Aí aparece no teu Facebook, tá bom? Não desiste, é hoje, a partir das 16h30, tá? Também continua a nossa programação, não parou, não acabou aí não, tá bom? Nossa programação continua. Dia 26, live dos varões, online e presencial. Varões, se inscrevam em nome de Jesus. Varoas, façam as inscrições dos seus maridos. É o mesmo WhatsApp, tá bom? É o mesmo WhatsApp aí da igreja. Faz a inscrição dos seus maridos. Varões, se inscrevam em nome de Jesus. Vamos superlotar aquela casa em nome de Jesus. Amém? Dia 26, live dos varões. Dia 27, culto de louvor e adoração. Pastor Pedro e pastora Marise vão estar presentes. O mês abençoado de setembro. Dia 29, chamados para vencer totalmente especial. Chamados para vencer com todo aquele povo abençoado que faz os chamados para vencer as terças-feiras. Vão estar todos juntos numa live toda especial dia 29. Meu irmão, o que tem de programação e o que tem de bênção para ser derramada, se você perder, meu irmão, é porque você não está ligado com Jesus. Se liga com Jesus. Você tem a oportunidade de acompanhar presencial e online. Olha só, não perca tempo. Faz a tua inscrição que você vai receber ricas e abundantes bênçãos em nome de Jesus. Amém? E por último, seu pedido de oração. Não deixe de entregar. Seu pedido de oração é muito importante. A gente acabou de pregar aqui a fé, o firme fundamento. E é assim que Deus vai fazer justiça. Não desista. Você que ainda não deu seu pedido de oração nessa manhã, você que ainda não entregou para esse domingo, é o mesmo WhatsApp que vai fazer a sua inscrição. Deixa lá seu pedido de oração em nome de Jesus. Eu estou sempre mandando meu pedido de oração. Eu deixo lá, eu já mando para a pastora Liliane direto o meu pedido de oração. Que o Senhor abençoe a sua casa. Nós também, queridos, nós também temos pedido de oração. Não é porque a gente está na frente de ministério, a gente não tem pedido de oração, não. A gente acabou de pregar aqui, ó, somos todos iguais, somos todos igreja. Eu tenho pedido de oração, meu marido tem pedido de oração, você tem pedido de oração, nosso pastor tem pedido de oração. Todos nós estamos colocados diante de Deus. Todos nós vamos clamar diante de Deus. Deus sabe o que vai no íntimo do nosso coração. E assim como o Senhor tem feito justiça na vida da igreja, o Senhor vai fazer justiça nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Todos os avisos foram dados. Eu esqueci de algum, marido? Não esqueci de nada, né? A live dos casais, esqueci sim. Quero agradecer ao Senhor a live dos casais ontem. Que bênção! Que live maravilhosa! Diácono Manuel, Diaconisa Alcilene, né? Alci, minha amiga, companheira aqui de Ministério da Escola Bíblica. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Que Deus abençoe abundantemente. A gente estava aqui em São Paulo. Olha, foi uma benção. Manelzinho, tu é uma benção, Manelzinho. Louvado seja Deus pela tua vida. Foi uma benção a live de ontem dos casais. Quem gostou, pede para fazer mais. Pede para o pastor Tadeu para fazer mais. Pede para a pastora Liliane fazer mais, porque foi uma bênção para as famílias, sabe? Deus falou profundamente. Que Deus continue abençoando o ministério de família da igreja, que Deus continue abençoando o ministério de casais da igreja. A live das varoas também foi uma bênção também, quando as varoas fizeram. Diaconisa Leila, Diaconisa Sandra, pastora Liliane, as varoas da nossa igreja arrasaram, arrebentaram em nome de Jesus. Daqui a pouco está chegando os eventos dos varões, vai ser também uma bênção em nome de Jesus. E essa igreja é uma bênção em nome de Jesus. E eu estou terminando a escola bíblica agora em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e até domingo que vem com Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Amém? Que Deus abençoe e até domingo que vem, se assim Deus permitir.